Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Análise de Investimentos e Viabilidade. Sou o professor Sidney e na aula de hoje nós vamos estudar sobre custo de capital. Toda empresa, toda corporação, toda organização, ela tem origem lá no passivo, com recursos de terceiros, passivo circulante e não circulante, ou com recursos próprios que estão registrados no patrimônio líquido. Todo capital, seja próprio ou captado, ele tem o seu custo de oportunidade. E na aula de hoje a gente vai estudar o custo de oportunidade do capital próprio. Aí há um modelo chamado modelo CAPM, um modelo de precificação de ativos de risco, que ele calcula o custo de oportunidade do capital próprio. Aí nós temos também o capital de terceiros, ou chamado dívida. Então esse custo de oportunidade nós também vamos calcular, considerando o abatimento com o imposto de renda. Então o custo da dívida ou do capital de terceiros após imposto de renda. E a média ponderada dos dois, que nós temos daí o custo médio ponderado de capital, o WACC, que é um indicador, uma informação importantíssima para determinarmos a viabilidade econômico-financeira de qualquer situação no mundo empresarial, no mundo de negócios. É o que a gente vai trabalhar na nossa última aula. É a orçamentação de capital ou técnicas de análise de investimentos. Então, para cada situação empresarial, para cada situação do cotidiano das empresas, nós temos um indicador de análise de viabilidade econômico-financeira recomendado. Mas o que acaba sendo comum a cada uma dessas métricas para determinar a viabilidade é o custo médio ponderado de capital, que é uma taxa de desconto que nós utilizamos para determinar as viabilidades. Então, a viabilidade técnica ela é importante, a viabilidade relacionada à legislação, que é a viabilidade legal também é importante, mas o que vai determinar se a empresa nasce ou não, se nós desenvolvemos novos produtos ou não, se abrimos filiais ou não, se expandimos, se vamos para um processo de internacionalização, é exatamente a questão financeira. Então, determinar a viabilidade econômico-financeira passa em muito do sucesso ou do fracasso das decisões tomadas pelo que vamos estudar na aula de hoje. Custo de capital. Custo do capital próprio, custo da dívida ou de capital de terceiros e a média ponderada dos dois, que é uma métrica fundamental para as determinações das viabilidades. É isso aí? Vamos então iniciar os conteúdos da nossa terceira aula, custo de capital e geração de valor. Caros alunos, vamos começar então os conteúdos da nossa terceira aula, custo de capital e criação de valor. A reflexão da aula de hoje é uma frase dita e usada como dicas financeiras por Warren Buffett: nunca teste a profundidade do rio com os dois pés. Isso requer prudência, precaução e também não apenas lado financeiro, mas todas as áreas de negócios ou da nossa vida. Essa frase ela é pertinente, ela tem aderência. Então, criar e trabalhar com cenários, planejamento e sempre ter um plano de contingência para tudo. Então, nunca teste a profundidade do rio com os dois pés. Na aula de hoje nós vamos aprender que uma empresa ela é constituída de capital próprio, de capital de terceiro. Nós vamos apresentar métodos para calcular o custo de oportunidade do capital próprio e também o custo do capital de terceiros, que a gente chama custo da dívida. E por fim, a média ponderada desses dois
tipos de capital que constituem qualquer empresa, independente do ramo de atividade econômica. Começo falando da natureza patrimonial. Toda entidade empresarial ela tem 3 atividades básicas: atividade de financiamento, que está aqui no passivo, que é o foco da aula de hoje. Então nós temos recursos de terceiros, que é o passivo circulante e não circulante, e os recursos próprios, que nós chamamos de patrimônio líquido, que é o recurso dos acionistas ou cotistas. Nós temos também o ativo, que é a segunda atividade empresarial básica, que nada mais é da aplicação dos recursos captados oriundos do passivo. Então, o lucro operacional da empresa deve remunerar os recursos captados a uma taxa maior que o custo de captação, que é um conceito de geração de valor. Obter lucros contábeis que vão cobrir custos de oportunidade. E nós temos ainda uma terceira atividade básica de qualquer empresa, que é a atividade operacional, que nós temos o demonstrativo de resultado de exercício, que é a obtenção de lucro. Então, dito sobre natureza patrimonial, a gente começa apresentando algumas necessidades que surgem a partir da abertura da empresa de capital. Então, investimento em novas máquinas e equipamentos para expansão, por exemplo, substituição de equipamentos existentes, troca de tecnologia produtiva. Existem alguns projetos obrigatórios, então, como colocado aqui, com o aumento do consumismo, os projetos obrigatórios tornaram-se o principal componente das despesas de capital. Esses investimentos são exigidos por lei para manter a segurança dos consumidores, trabalhadores, bem como um ambiente saudável. E outras despesas de capital diversas. Então, toda corporação, toda entidade empresarial, ela vai demandar capital. E esse capital ele pode ser financiado pelos próprios cotistas, acionistas, ou buscando fontes de terceiros. Então, eu tenho aqui uma demonstração gráfica do ponto de equilíbrio. Então, quando trabalhamos com plano de negócio ou estamos determinando a viabilidade de novas aquisições, trocas de máquinas, equipamentos, etc., internacionalização da empresa, a gente lança receitas e despesas e temos, então, a partir daí, os fluxos de caixa líquido, que nós chamamos de lucro projetado. E a partir do ponto de equilíbrio, portanto, se a empresa operar com lucros cobrindo o custo de oportunidade, ela está, portanto, gerando valor. Se opera abaixo do ponto de equilíbrio, é uma zona de prejuízo. Então, quando eu faço um plano de negócio, desenvolvo um projeto, se nós utilizarmos as métricas que serão ensinadas na próxima aula de orçamentação de capital e nós identificarmos que o projeto possivelmente ele estará nessa área abaixo do ponto de equilíbrio, nós devemos deixar de lado a implementação. Se estiver acima do ponto de equilíbrio, gerando lucro econômico, ou seja, um lucro contábil que cobre o custo de oportunidade, aí nós seguimos com as estratégias, com os planejamentos, com os cenários traçados pela empresa. Custo capital próprio. Então, o capital próprio, como já falamos, é o capital de origem patrimônio líquido, lá no passivo, que é um capital dos acionistas, dos donos da corporação. E o custo do capital próprio, portanto, é o retorno exigido pelos acionistas, pelos donos, pelos sócios da organização. Então, nós temos o modelo de precificação de ativos, chamado CAPM, é um dos mais utilizados. Então, eu preciso, para calcular o custo de oportunidade do capital próprio, considerando o modelo CAPM, de um ativo livre de risco. Então, nós vamos usar o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, quando eu desenvolver cálculos para a Gerdau, para a Vale e para a Petrobras. Nós precisamos calcular o beta de cada uma dessas empresas, então é a partir da rentabilidade das ações da Gerdau, da Vale e da Petrobras, nos exemplos que eu vou demonstrar. Para calcular o beta, nós temos duas maneiras, usando variância e usando regressão linear. Eu vou demonstrar as duas formas para vocês. E eu preciso também do retorno esperado de mercado, que é o retorno do Ibovespa. Então, eu peguei uma média
e vou usar aí 19% para determinar o custo do capital próprio dessas três empresas, Gerdau, Vale e Petrobras. Uma informação importante para essa fórmula do CAPM é o beta das ações. Então, o beta em finanças, ou coeficiente beta, ele indica se o investimento é mais ou menos volátil do que o mercado como um todo. O mercado é representado pela variação do Ibovespa. Então, a função básica do beta é ser um indicador de riscos. Perfil agressivo, quando o beta é maior que 1, perfil neutro, quando o beta é igual a 1, e perfil defensivo, quando o beta é menor do que 1. E aí aproveito para que vocês possam corrigir o nosso livro didático, que ele acabou colocando o perfil agressivo, um beta maior do que 0, e na verdade ele é maior que 1. E o perfil defensivo foi colocado beta menor que 0, e na verdade é um beta menor que 1. Então façam as devidas correções. Além disso, quando você calcula o beta da empresa, você compara ele com o Ibovespa. Então, por exemplo, um beta alto maior que 1, por exemplo, 1,5. Nesse caso, o ativo com beta de 1,5 tem 1,5 vezes mais risco do que o mercado, ou seja, 1,5 vezes mais risco que Ibovespa. Um beta neutro é um beta igual a 1. Nesse caso, o ativo com beta 1, ele tem o mesmo risco que o mercado. E o beta baixo, que é menor que 1, por exemplo, igual a 0,5, o ativo com beta de 0,5 tem metade do risco em relação ao mercado. Quando a gente fala mercado, nós estamos nos referindo ao Ibovespa. Por falar em Ibovespa, vamos dar uma olhada como está o comportamento dele no exato momento na nossa bolsa, a B3. Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, gráfico diário Ibovespa, acaba pegando aqui, ó, desde 2019, final de 2019, e o que tem acontecido agora em 2020. Então, a partir de março, aquela queda brusca, provocada pelas situações inerentes e impactos da Covid-19 e a guerra do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita. Então, o Ibovespa ele sai de uma máxima de 119.467 pontos, bate numa mínima de 62.161 pontos, e agora ele está operando a 74.985. Então, pegou uma inflexão para cima. Agora, se manter até o final do pregão essa alta, então perceba que não tem nenhuma ação trabalhando em baixa no momento, todas em alta, seguindo aqui esta evolução, esse rally de alta do Ibovespa. Então, se ele fechar em alta, vai ser o primeiro dia desde fevereiro que o Ibovespa ele fura a média de 17 períodos, que é a média móvel rápida ou a média móvel de curto prazo. Aqui tem a média de 72 períodos e o alvo seria retornar para aquela média. Quando vai acontecer, nós não sabemos. E entrou aqui numa área de consolidação. Hoje, as notícias de que as infecções pela Covid-19 na Europa têm diminuído o ritmo de avanço, levou a esse desempenho de hoje. Então, é com o Ibovespa, a rentabilidade dele, que nós comparamos o coeficiente beta de qualquer empresa listada na Bolsa e também para calcular o custo do capital próprio pelo CAPM. Vamos seguir. Como eu mencionei, o custo do capital próprio ele precisa do beta das ações. Eu posso usar essa fórmula, então o beta seria a covariância do retorno de mercado e o retorno do ativo, que nós estamos analisando, dividido pela variância do retorno de mercado. Então, nós podemos fazer o cálculo do beta a partir da variação do Ibovespa e do papel escolhido. Então, o nosso papel será a Gerdau, GGBR4, a Vale 3 e a Petrobras, Petri 4. Tá? Então, eu peguei dados dessas empresas e também do Ibovespa e eu vou
demonstrar para vocês, pegando a Vale do Rio Doce, para calcular pela covariância o seu beta e também por regressão linear. Vamos fazer a demonstração para vocês de como estimar o beta. Bom, pessoal, este é o arquivo que eu estou usando. Eu vou disponibilizar para vocês depois. Então, estou com dados desde 4 de janeiro de 2010 do Ibovespa e também da Vale. Então, a partir da variação do Ibovespa, que está aqui na coluna C, e a variação da Vale, que está aqui na coluna E, de 4 de janeiro de 2010 até 5 de março de 2020, nós vamos usar a fórmula da covariância e variância e calcular o beta da Vale. Então, deu aqui 1,098. Vou usar a regressão linear por mínimos quadrados ordinários e também vou fazer a estimação. Vamos lá. Então, está aqui, o comando reg de regressão por mínimos quadrados ordinários. Então, a variação da Vale depende da variação do Ibovespa. E pela regressão, o coeficiente beta da Vale é 1,098, arredondando 99. Então, 1,099. Se nós considerarmos apenas duas casas decimais, vai dar o mesmo valor de beta, tanto pela covariância como por mínimos quadrados ordinários com a regressão linear. Okay? Então, está aí demonstrado para vocês as duas maneiras de calcular ou estimar o beta da empresa. Na sequência, o custo do capital de terceiros, também chamado custo da dívida. Então, nós vamos levar em conta essa fórmula, o custo da dívida vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda da empresa. Então, nós usamos capital de terceiros para iniciar a atividade, para alavancar o processo de crescimento da organização, expandir a capacidade produtiva e a geração de lucros econômicos. Essa é a ideia, esse é o objetivo. E, finalmente, uma vez que eu tenho a proporção de capital próprio de terceiros e o custo de ambos, a gente pode calcular o custo médio ponderado de capital. E vocês vão observar que o capital próprio ele tem o custo mais elevado em relação às dívidas ou em relação aos recursos de terceiros. Isso é por uma questão muito óbvia. O capital próprio, se a empresa tem prejuízo, ele não vai obter dividendos dos lucros. Então, por essa razão, como o risco do negócio é maior para os donos da empresa, para os acionistas, o custo de oportunidade do capital próprio ele é um pouco mais alto. E quando a gente demonstrar para Gerdau, Vale e Petrobras, isso vai ficar bem claro para vocês. Então, a fórmula é você multiplicar a proporção do capital pelo seu custo e fazer o somatório. Aí você tem o custo médio ponderado de capital, WACC, nos manuais de finanças no idioma inglês. Vamos lá, então, fazer as demonstrações para vocês. A primeira informação que eu preciso é o ativo livre de risco. Então, acabei de acessar o tesourodireto.com.br, fui aqui em preços e taxas e nós vamos considerar essa rentabilidade de 7,4% para o Tesouro Prefixado 2026, uma vez que produtos do Tesouro Direto têm o risco soberano e é considerado, portanto, o de menor risco, pois quem é o garantidor é o próprio governo federal, o Tesouro Nacional. Ok? Então, está aqui. Retorno livre de risco, 7,4%. Retorno de mercado, peguei uma média do Ibovespa de 19%. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos fazer o cálculo então para a Gerdau. A Gerdau, o beta dela estimado foi 1,13. O retorno livre de risco, que é o Tesouro Prefixado, 7,4 dividido por 100.
e o Ibovespa 19% dividido por 100. Então, o custo de capital próprio pelo modelo CAPM da nossa Gerdau foi 20,51%. Então, 20,51% é o custo de oportunidade do capital próprio da Gerdau. O da Vale, o beta dela é 1,10, as outras informações continuam constantes. Então, 20,16% é o custo de oportunidade do capital próprio da Vale. E a Petrobras, o beta dela é estimado 1,43. Então, 23,99% é o custo de oportunidade do capital próprio da Petrobras, considerando 7,4% o ativo livre de risco e 19% o ativo que considera a rentabilidade de mercado. Pessoal, além do CAPM, existe o método de Gordon para estimar o custo de capital próprio. Apesar de não estar no livro didático, eu vou apresentar para vocês e está liberado também nas nossas planilhas no ambiente virtual de aprendizagem. Então, a GGBR ela está sendo negociada hoje a R$ 9,94. Considerando R$ 1,55 de dividendos esperado por ação ao final de um ano, uma taxa de crescimento de 5%, nós chegamos que o custo do capital próprio, pelo método de Gordon, 20,59. Pelo método CAPM foi 20,51. Então, estão de uma forma muito parecida. São meio que homogêneos. Agora a Vale do Rio Doce, ela está sendo negociada a R$ 43,16. Se eu considerar um dividendo de R$ 4,55 e uma taxa de crescimento dos dividendos de 9,5%, nós teremos 20,04% custo de oportunidade do capital próprio pelo método de Gordon. Pelo CAPM deu 20,16%. Calculando o custo de capital próprio agora da Petrobras pelo método de Gordon, com 15,78, é o valor da ação negociada hoje, 6 de abril, às 11 horas e 40 minutos. Se eu levar em conta o dividendo projetado para 2,80 e a taxa de crescimento do dividendo em 6%, então o custo de capital próprio da Petrobras aqui estimado nessa simulação 23,74% pelo método de Gordon. Pelo CAPM deu 23,99%. O custo da dívida após imposto de renda, então vamos considerar para todas as empresas uma taxa anual de 8,5% e uma alíquota de 30% para a tributação de imposto de renda. Então, o custo da dívida após o imposto de renda, nessa simulação, 5,95%. E agora, o custo médio ponderado de capital. Bom, pessoal, calculando o custo médio ponderado de capital pelo método de capital próprio CAPM e o capital de terceiros após imposto de renda. Então vamos lá, passivo circulante e não circulante da Gerdau, 27,173 bilhões, patrimônio líquido, 26,830 bilhões, você tem a proporção, 49,68% capital próprio, 50,32% capital de terceiros. O custo do capital próprio calculado para a Gerdau pelo CAPM foi 20,51 dividido por 100, e o custo da dívida após imposto de renda foi 5,95, então dividido por 100. Custo médio ponderado de capital da Gerdau, então vamos colocar aqui do lado, Gerdau, 13,18%. Então essa é a informação para determinar viabilidades pela orçamentação de capital, que é a taxa de desconto. Fala pessoal, agora nós vamos calcular custo médio ponderado de capital da Vale. Então, passivo circulante não circulante, 212,521 bilhões. Patrimônio líquido,
patrimônio líquido 157,149 bilhões. Então, a proporção de capital próprio, 42,51, capital de terceiros, 57,49 para a Vale. Quando eu estou lançando só um valor aqui em passivo circulante, esse valor ele já está somado ao passivo não circulante, ok? Só para explicação, o dado que eu tenho ele já está consolidado, não está aberto, por isso que eu estou lançando tudo no passivo circulante, mas nesse valor já está incluso o passivo não circulante. Vamos lá, o custo do capital próprio pelo CAPM, 20,16 dividido por 100. E o custo da dívida após imposto de renda, 5,95 dividido por 100. Então, o custo médio ponderado de capital da Vale, 11,99%. Agora, calculando o custo médio ponderado de capital da Petrobras, passivo circulante e não circulante, 626,874 bilhões, patrimônio líquido 299,137 bilhões. Então, Petrobras, capital próprio 32,3% e capital de terceiro 67,70%. O custo de capital próprio pelo CAPM 23,99%. E o custo da dívida que nós estamos arbitrando após imposto de renda, 5,95. Então, o custo médio ponderado de capital da Petrobras, 11,78%. Como são grandes indústrias, percebam que não mudou muita coisa. Está muito próximo o custo médio ponderado de capital de uma e de outra, considerando as arbitragens, obviamente, que nós fizemos, ok? O que está sendo respeitado exclusivamente de cada empresa é a proporção de capital e o valor do coeficiente beta que nós estimamos. Então, volto a dizer, essas informações de custo médio ponderado de capital, elas são fundamentais para a estimação da viabilidade, para determinar a viabilidade econômico-financeira, que são métodos de orçamentação de capital a serem estudados na próxima aula, como valor presente líquido, taxa interna de retorno, anuidade uniforme equivalente, custo anual uniforme equivalente e índice de rentabilidade de projetos. Chegamos ao término da nossa terceira aula. Então, a análise da composição dos recursos necessários, bem como seus custos, que serão fundamentais para a análise da viabilidade financeira do investimento, é o que nós estudamos hoje. Custo do capital próprio, pelo método CAPM e método de Gordon, custo da dívida, que é o custo do capital de terceiros, e a ponderação entre os dois. A partir do custo de capital, conseguiremos realizar cálculos importantes para nortear o processo decisório de investimento. Contudo, os cálculos da orçamentação de capital, valor presente líquido, taxa interna de retorno, anuidade uniforme equivalente, custo anual uniforme equivalente, índice de rentabilidade de projetos, fica para a nossa quarta e última aula. Fiquem todos com Deus, forte abraço e até a nossa live de amanhã.